Porém, o Senhor disse a Samuel: Não olhe para sua aparência, nem para sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Lá em 1 Samuel, no versículo 5 do capítulo 16, essa passagem nos diz que o Senhor, ele olha o nosso interior. Ele não vê como o homem vê, mas sim ele vê aquilo que realmente escondemos no nosso coração. Às vezes, nós não entendemos porque passamos por algumas situações, porque algumas adversidades acontecem, mas o Senhor conhece o nosso coração. E o nosso coração, ele é muito enganoso. Nós acabamos confiando nele em questões de sentimentos, emoções. Deixamos muitas vezes isso aflorar sobre nós e não vivemos aquilo que realmente fomos chamados para viver aqui nessa terra, porque acabamos confiando nisso. E aqui nessa passagem me faz refletir muito sobre a nossa identidade. Porque a nossa identidade, quem conhece de verdade é Deus. Porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos moldou, foi Ele que fez cada pedacinho de nós. Então Ele nos conhece melhor do que ninguém. Quando o Senhor diz que Ele sonda os nossos corações, Ele está dizendo que Ele conhece o nosso interior, aquilo que realmente precisamos mudar. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso, mas o Senhor, Ele sabe. Ele sabe o que está por trás daquela couraça que a gente cria. Quantas vezes a gente não vai mudando o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar, às vezes até vamos como um camaleão se disfarçando aqui, disfarçando ali, mas será que é isso que o Senhor nos chamou para ser? Será que Deus, Ele chamou a gente para ser adaptável a lugares? Ou simplesmente Ele chamou você para ser filho e filha do Senhor? Às vezes a gente esquece que o nosso maior poder é justamente sermos filhos, simplesmente filhos. E quando nós reconhecemos a paternidade de Deus na nossa vida e deixamos o Senhor agir de forma livre na nossa vida, nós começamos a ver um lado que às vezes nós não víamos. Conhecemos o nosso coração, começamos a conhecer, né? Porque quem conhece mesmo o nosso coração é Deus. E quando nós começamos a conhecer o nosso coração, nós reconhecemos quando nós somos falhos, quando a gente enche o nosso coração de comparações, de inquietações, de ansiedades, de incredulidades, às vezes de tantas coisas ruins, sendo que a palavra nos diz que o nosso coração é enganoso, mas também a palavra nos diz que nós devemos guardar o nosso coração. Por quê? Porque quando nós guardamos o nosso coração em Deus, o nosso coração ele fica protegido, ele fica como que um escudo, porque o Senhor ele vai mostrando a nós o que realmente somos. Às vezes nós deixamos as situações moldarem a nossa forma de agir, o nosso jeito de ser, mas nós devemos ser fiel àquilo que o Senhor nos criou para ser. Às vezes Deus está te dando agora um novo tempo, uma nova história, e muitas vezes nesse momento você não está se reconhecendo. Você está olhando para o passado, para as coisas antigas e está falando assim: poxa vida, parece que eu não sou mais aquela pessoa que fazia isso, que fazia aquilo, e você realmente não é. Porque
Quando você entende a sua identidade em Deus, você começa a assumir o papel de filho de Deus e esquece as coisas passadas. Quando você olha para trás, você fala assim: nossa, mas eu fazia isso, fazia aquilo. O que for daquilo que Deus te deu, que é a tua coragem, que é a autoestima, muitas vezes as coisas que Deus deu para você, você já manifestava lá, mas você não vivia em plenitude, porque a gente só vive plenitude diante de Deus. Quando nós entendemos isso, a vida muda. Então, que neste dia você possa enxergar em nome de Jesus que a tua identidade em Deus, firmada em Deus, quando o teu coração está exposto para o Senhor, você vive o melhor dessa terra. Você vive a tua verdadeira essência. Você vive em plenitude, porque o Senhor, Ele é quem conhece você, Ele é quem te criou, Ele é quem te moldou e é Ele que sabe qual é o propósito que Ele designou para você. Que em nome de Jesus você possa ter a tua identidade firmada em Deus.